Os conventos, onde freiras não apenas rezavam, mas também se entregavam a rituais secretos, se envolviam em relações proibidas e escondiam gestações indesejadas. Um lugar onde bebês nascidos em segredo eram sufocados e enterrados sob os pisos de pedra. Onde abadesas corruptas manipulavam jovens ingênuas para satisfazer seus próprios desejos. Isso não é ficção. Isso realmente aconteceu no convento de São Ambrósio. A líder espiritual mantinha um relacionamento secreto com um sacerdote, organizava orgias mascaradas de rituais divinos e castigava brutalmente qualquer freira que tentasse expor a verdade. Mas vamos contar essa história logo. Este é apenas um entre muitos conventos que esconderam histórias de hipocrisia, abuso e perversão. Hoje, você vai descobrir os segredos que a Igreja tentou apagar da história. E quando souber tudo, não verá os conventos da mesma forma novamente. A verdade é que durante a Idade Média, e mesmo em séculos posteriores, muitas das mulheres que ingressavam nos conventos não o faziam por vocação religiosa. Filhas de nobres e plebeus eram enviadas contra sua vontade, por razões que variavam desde evitar casamentos indesejados até a simples conveniência financeira de suas famílias. O dote que uma família teria que pagar para casar uma filha era muitas vezes exorbitante. Enquanto isso, o custo de enviá-la a um convento era consideravelmente menor. Assim, para muitas jovens, tornar-se freira não era uma escolha espiritual, mas sim uma prisão imposta, e uma prisão sem possibilidade de fuga. Uma vez que uma mulher fazia seus votos, sua vida passava a pertencer à Igreja. Algumas tentavam fugir, mas poucas conseguiam. Aquelas que eram capturadas enfrentavam punições severas, desde confinamento solitário até castigos físicos. Em alguns casos, a resistência levava a consequências ainda mais cruéis, incluindo a morte e o desaparecimento. Mas se engana quem pensa que todas as freiras aceitavam essa condição de submissão sem questionar. Algumas encontravam maneiras de desafiar as regras do convento, e muitas vezes faziam isso de formas que colocavam em xeque a própria moral religiosa que juravam seguir. Entre todos os conventos que esconderam mistérios ao longo da história, poucos se tornaram tão infames quanto o convento de San Ambrósio, em Roma. O que deveria ser um local de oração e penitência, revelou-se um cenário de manipulação, segredos e atos impensáveis. O escândalo veio à tona no século XIX, quando Katharina von Hohenzollern-Sigmaringen, uma princesa alemã que se tornou noviça no convento, percebeu que algo estava profundamente errado. As práticas dentro do mosteiro desafiavam qualquer noção de santidade. Freiras quebravam os votos de castidade, participavam de rituais secretos e, em alguns casos, utilizavam substâncias alucinógenas em supostos contatos com o divino. No centro dessa corrupção estava Maria Luísa, a abadesa do convento. Manipuladora e carismática, ela exercia um domínio absoluto sobre as outras freiras, alegando ter visões divinas para justificar suas ações. Entre seus segredos mais sombrios estava um relacionamento clandestino com um sacerdote que visitava o convento sob o pretexto de realizar cerimônias religiosas. Horrorizada com o que testemunhou, Catarina decidiu denunciar os abusos e conseguiu escapar, levando suas acusações diretamente ao Vaticano. O escândalo foi grande demais para ser ignorado, e a Igreja foi forçada a iniciar um julgamento contra Maria Luísa e o sacerdote envolvido. No entanto, para proteger sua reputação, a instituição abafou o caso e manteve as punições em segredo. Esse escândalo permaneceu oculto por séculos. Você acredita que existem outros casos semelhantes ainda escondidos? Comente. A verdade precisa ser revelada. E o convento de San Ambrósio era apenas um exemplo. A verdade é que essas práticas não estavam restritas a um único local. Outros conventos, ao longo da história, foram palco de mistérios semelhantes, envolvendo controle abusivo, manipulação psicológica e transgressões morais. Mas, para entender como essas instituições funcionavam de fato, precisamos dar um passo além e mergulhar na rotina severa da vida monástica. As freiras seguiam um código de disciplina rígido. Mas, até que ponto essas regras eram respeitadas? Como funcionava a rotina dessas mulheres e quais eram as punições para quem ousava desafiar a autoridade do convento? A rotina dentro dessas instituições religiosas era marcada por regras severas, trabalho incessante e uma rígida renúncia aos desejos terrenos.
Desde as primeiras horas da manhã até a noite, cada segundo era controlado, e qualquer violação das regras poderia resultar em punições impensáveis. Mas a pergunta que poucos ousam fazer é: essas mulheres realmente escolheram essa vida? Muitas das freiras que viviam enclausuradas em conventos não estavam ali por vontade própria. Durante séculos, era comum que famílias nobres e plebeias enviassem suas filhas para a vida religiosa por motivos que nada tinham a ver com fé. Se uma jovem não conseguia um casamento vantajoso, se era considerada rebelde, ou mesmo se sua família não tinha condições financeiras para um dote matrimonial, ela era enviada para um convento, sem direito de escolha. A igreja incentivava essa prática, pois, além de garantir mais fiéis comprometidos, recebia doações generosas das famílias que entregavam suas filhas. Para muitas mulheres, a entrada no convento significava o fim da liberdade e o começo de uma vida de obediência e isolamento. As noviças, ao ingressarem, eram submetidas a um período de adaptação onde deviam provar sua submissão. Passavam meses em treinamento rigoroso, aprendendo a rotina monástica e sendo testadas em sua capacidade de resistir às tentações mundanas. Mas havia uma camada ainda mais sombria na vida dessas mulheres: a punição. Castigos físicos eram aplicados em quem quebrava as regras ou demonstrava resistência, desde humilhações públicas até agressões físicas. Muitas eram forçadas à obediência cega. Se a vida dentro dos conventos tradicionais já era cruel, algumas instituições religiosas levaram a repressão a níveis ainda mais extremos. Em alguns conventos de clausura, onde as freiras não podiam sequer sair dos muros da instituição ou ver o mundo exterior, a opressão atingia um grau ainda mais profundo. Nesse ambiente, qualquer sinal de individualidade era eliminado. Freiras que demonstravam emoções consideradas mundanas, como vaidade, desejo ou rebeldia, eram rotuladas como pecadoras e submetidas a punições espirituais e físicas. A culpa era constantemente alimentada. Qualquer pensamento, sonho ou desejo que fugisse do controle da doutrina era tratado como uma falha moral. As confissões eram constantes e muitas vezes invasivas. A psicologia moderna revelaria, séculos depois, que muitas dessas mulheres sofriam de transtornos causados pelo isolamento, repressão sexual e abuso psicológico. Mas, naquela época, esses sintomas eram tratados como possessão demoníaca ou fraqueza espiritual. As transgressoras, mulheres que ousaram resistir. Apesar do medo, da repressão e da doutrinação, ao longo da história surgiram mulheres que desafiaram esse sistema. Freiras que fugiram dos conventos, que denunciaram os abusos ou que viveram amores secretos, muitas vezes com outras mulheres ou até mesmo com padres. Algumas foram excomungadas, outras, trancadas para sempre em celas solitárias. Algumas, simplesmente, desapareceram. A comunicação com o mundo exterior era proibida. No entanto, alguns mosteiros masculinos ficavam estrategicamente próximos aos conventos femininos, o que facilitava interações discretas entre monges e freiras. Para sinalizar o interesse em um encontro clandestino, algumas freiras utilizavam um método curioso: a posição das velas em suas janelas. Dependendo de como a vela era disposta, um monge ou visitante saberia se poderia se aproximar sem ser descoberto. Se a chama permanecesse acesa durante determinado tempo, era um convite para que o encontro acontecesse no jardim ou em uma passagem escondida no convento. Algumas até mesmo conseguiam se comunicar por pequenos pedaços de pergaminho, passados discretamente durante confissões. Outro método engenhoso era aproveitar as madrugadas, quando a vigilância era menor. Algumas freiras cavavam pequenas passagens sob os muros do convento, criando túneis que as levavam para o lado de fora. Outras utilizavam as cozinhas, onde existiam portas menos protegidas, para se encontrar com amantes à noite. Os relatos indicam que algumas freiras criavam distrações deliberadas, como incêndios pequenos ou falsos alarmes de invasão. A história das relações secretas nos conventos não é feita apenas de encontros furtivos e paixões proibidas. Existem também relatos sombrios de freiras, que foram vítimas de abuso dentro da própria instituição religiosa. Uma freira chamada Doris entrou na vida religiosa em busca de Deus. Mas o que encontrou foi um sistema que silencia, oprime e permite abusos. Ela relatou que foi manipulada e abusada por um sacerdote, Hermann Geisler.
que usava sua posição de autoridade para explorar freiras. Imagine a dor e o conflito interno de alguém que dedicou sua vida a Deus e, dentro da própria igreja, encontra violência e traição. Algumas evidências vêm de diários pessoais, confissões registradas por sacerdotes e investigações sobre a vida nos conventos. Casos como o das lavanderias de Maria Madalena, na Irlanda, e relatos de ex-freiras, como Bess Doris Wagner Reisinger, mostram como a sexualidade era um tema tabu, mas inevitável dentro desses espaços. Dentro dos conventos, a vida das freiras era marcada por uma rotina rigorosa de orações, jejuns e trabalho. No entanto, como qualquer ser humano, elas também tinham desejos e impulsos naturais e, em algumas situações, buscavam formas de lidar com a repressão sexual imposta pela Igreja. Registros históricos e relatos modernos sugerem que algumas freiras recorriam a diferentes métodos para satisfazer secretamente seus desejos, muitas vezes lutando contra o sentimento de culpa que isso gerava. Algumas utilizavam almofadas ou objetos do dia a dia, como velas ou crucifixos, enquanto outras se estimulavam manualmente, sempre tentando manter o sigilo absoluto. Esse tipo de conflito interno era comum dentro da vida monástica, refletindo a tensão entre a natureza humana e as exigências de santidade impostas pela instituição religiosa. Por séculos, os conventos foram retratados como lugares de santidade, onde mulheres dedicavam suas vidas a Deus, longe das tentações do mundo. Entre véus e votos, carregaram o peso de um sistema que as queria santas, mas as tratava como prisioneiras. A vida nos conventos não era apenas um retiro espiritual. Para muitas, foi um campo de batalhas invisíveis, contra o próprio corpo, contra a culpa, contra o poder que usava a fé como instrumento de controle. É preciso olhar para trás e escutar essas vozes esquecidas, não para profanar o sagrado, mas para revelar o que a fé, quando usada como opressão, pode causar. E talvez, ao fazer isso, possamos finalmente dar nome às dores, reconhecer os abusos e devolver humanidade às mulheres que foram silenciadas em nome da santidade.